passado. Temos ou não temos? Temos. Nós estamos vivendo o presente, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer com você. Ou alguém sabe aqui. Por mais que você planeje, você se programe, você mais ou menos assim, deixa as coisas tudo certinho, nunca você vai saber exatamente até quando você vai estar vivo, o que vai acontecer daqui a um tempo com você, você não sabe. Você não sabe com relação ao quê? O teu casamento, a tua vida física, e a tua vida emocional, e a tua vida também quê? Espiritual. Você não sabe. Mas esse Deus que está aqui conosco, Ele sabe o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. É por isso, meu irmão, minha irmã, que você está aqui presente, você que é meu amigo, minha amiga que está aqui, você precisa colocar a tua vida nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Por quê? Porque só Ele que sabe que o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. E pela sua graça e misericórdia, aquilo que vamos estudar vai mostrar claramente, irmãos, como Deus se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, será que Deus se preocupa comigo? Será que gosta de mim? Será que Deus se interessa por eu estar morando aqui nesse bairro? Pai? Por que colocaram esse nome? Porque quando eu falei, mas é um negócio mesmo de Pai de Santo. Daniel capítulo 5. Abram na palavra de Deus. Daniel capítulo 5. Não precisa muito para mim, não. Senão aí quando começar a toser, aí vai ficar difícil. Tá? Daniel capítulo 5, de 1 a 6. Nós vamos ler na palavra do Senhor. Livro de Daniel capítulo 5, de 1 a 6. O rei Belsassar, que disse, irmãos, deu um grande banquete a quantas pessoas? 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença de quem? Dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apressava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem quem? O rei, os seus grandes, as suas mulheres e que mais? Concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foi tirado do templo. De onde, irmãos? Da casa de Deus, que estava onde? Jerusalém. Beberam nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam no vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, e escrevia de fronte como candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o que aconteceu, irmãos? Se mudou o semblante de quem? Do rei. E os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam aqui, irmãos, um ao outro. Aqui está o final da história de que, irmãos? De que império? Qual império está no final da história de que império? Babilônia. Babilônia, irmãos, foi um império poderoso. Até na profecia bíblica ele simboliza qual parte da estátua, irmãos? A cabeça de ouro. E da maneira como eles conquistaram o mundo naquele tempo, irmãos, eles mereciam tirar o chapéu para eles, porque eles eram bem-sucedidos. E o que me chama a atenção, irmãos, a cidade de Babilônia foi construída de uma maneira tal que tinha toda uma estrutura que, se fosse nos dias, irmão, ninguém conseguiria derrubar aquela cidade. Só para vocês terem ideia, o muro, a largura do muro, porque naquela época, irmãos, todas as cidades eram aqui, irmãos, muradas, tá? Eram muradas. A largura do muro cabia, sabe quantos carros, mais ou menos, nos dias? De 4 a 5 carros. Aí dá mais ou menos quantos metros? De 8 a 10 metros. Você já imaginou? E de altura, sabe quanto tinha? 100 metros. Me diga, irmãos, tem alguém que tem coragem de subir essa altura e poder entrar do outro lado?
conseguia nada. E tinha outra vantagem tremenda, irmãos. Sabe qual era? Tinha um rio que atravessava aqui, irmãos, a cidade. Qual o nome do rio? Alguém lembra? Eufrates. O rio é Eufrates. Esse rio atravessar, irmãos, para uma nação sobreviver, irmãos, naquele tempo, precisava de quê? De água. O dia que acabar o suprimento da água, irmãos, qualquer nação, qualquer pessoa pode morrer. Pode ou não pode? Claro que pode. E eles tinham alimento, irmãos, guardado. Caso faltasse água, caso faltasse comida, entendeu? Sabe, para quantos anos, irmãos? 25 anos, estava estocado alimento. Humanamente era impossível conquistar, que, irmãos? A capital da Babilônia. A cidade de Babilônia. Impossível. Humanamente era impossível. Mas não existe nada impossível para quem, irmãos? Não existe nada impossível. Às vezes você pode pensar, não, no meu caso não tem mais solução. Não tem mais jeito. Não tem mais, entendeu? Meu casamento, minha saúde, isto e aquilo, não tem mais jeito. Irmão, não existe nada impossível para quem? Para Deus. Nada, nada. E aí, irmão, naquele dia, ele fez, no finalzinho do reino, e os soldados do império, dos medos impérios, irmãos, estavam já cercados, a cidade de Babilônia, irmãos. Estava tudo cercado. Estava tudo cercado. E ele estava rindo. Ele não estava nem aí, nem preocupado com isso. Nem o súbdito, nem o povo. Ninguém estava preocupado com nada, irmãos. E aí, irmãos, para poder provocar, o que ele fez, o rei, irmãos? Fez festa. Os príncipes, aqueles que se destacavam, convidou que, irmão, disse a palavra de Deus? Quem estava lá? Mulheres e que mais? Concubinas. Resumindo, o povo estava tomando bebida alcoólica, se drogando, prostituição à vontade, e eles estavam blasfemando, que, irmãos? O nome de Deus. Não estavam nem aí preocupados. Apesar que da profecia eles sabiam que o reino de Babilônia um dia ia acabar. E sabe o que aconteceu, meus irmãos, minhas irmãs? E o rei, ele falou assim, não, vamos provocar a Deus um pouquinho mais. Pega os utensílios da casa de quem, irmãos? Da casa de Deus, que foram trazidos de onde? De Jerusalém. E eram que? Utensílios, que, irmãos? Sagrados. Eram sagrados. Por isso, irmão, você e eu não podemos brincar com coisas sagradas. Você não pode brincar com coisas sagradas. Nós temos que respeitar as coisas, que, irmãos? As sagradas. Porque tem gente, irmão, brinca. Não leva a sério as coisas de Deus. Para! Leva a sério as coisas de Deus. Amém. E se você levar as coisas de Deus a sério, irmãos, pode ter certeza, Deus vai abençoar você. Amém. E aí, meus irmãos, aí o que aconteceu? Aí ele começou a trazer. Faltava copo, faltava talher, faltava prato para eles, para poder realizar aquela festa, irmãos. Nada. Nada. Era provocação mesmo. Eles estavam provocando Deus, irmãos. Por isso, irmãos, ai daquele jovem, ai daquele adulto, ai daquela criança, irmãos, que provoca o nome de Deus. Ai daquele que se levanta contra de Deus. Maldito homem. O homem, irmãos, que se levanta contra quem, irmãos? Contra Deus. Porque a mão de Deus vai pesar sobre ele ou sobre ela. É palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã. Este homem provocou a Deus, este rei provocou o Senhor. E quando ele provocou, irmãos, aparece uma mão. E aí ele escreve, né? E, irmãos, quando ele escreve, ele não entendeu nada. Mas ele sabia que isso não era uma coisa, que, irmãos, humana. Ele sabia que era, que, irmãos, algo divino. Ele não sabia explicar como. E aí o que ele fez, irmãos? Manda entrar quem? Os adivinhos, o que mais? Os sábios, os encantadores, os caldeiros, feiticeiros, essa turma entra. Ele diz assim, agora pode me interpretar, pode ler e interpretar o que está escrito lá. Alguém deles conseguiu, meu irmão, minha irmã? Nada. Presta atenção. Às vezes você pode dizer assim, não, esse pai de santo, aquele que faz feiticeiro, essa turma é isso mesmo? Do candomblé, ele sabe o futuro da gente, ele consegue ler, ele vai
tem gente que crê no horóscopo, astrologia. Outro dia eu estava lá em São Paulo, tem pouco tempo, um irmão me perguntou, recém-batizado dele, né? Aí no carro dele, ele me convida para comer pastel e caldo de cana. Alguém gosta aqui, irmãos? Quem não gosta, levanta a mão. Quem não gosta? Só irmão que não gosta, e vocês as duas aí. Nem pastel, nem caldo de cana. Come os dois. Mas ele não fala, só a mulher que fala. Olha, irmãos. E aí esse irmão me convidou pastel e vai comer na feira, lá em São Paulo, né? Pastel e caldo de cana. Vamos, pastor. 7 horas da manhã apareceu lá onde eu estava, né? Vamos lá, entendeu? Que vai ser dia melhor comer pastel e caldo de cana. No trajeto, eu perguntei, quanto tempo tem de igreja? 1 ano somente, 1 ano e meio, entendeu? Tem pouco tempo de igreja. E aí ele me perguntou, né? Qual é o teu signo? Falei, pra quê? Falei, não, fala aí teu signo. Pelo teu signo eu vou dizer mais ou menos quem é você. Olha. E aí eu falei, mas e você? Aí ele falou o signo dele, né? Eu sou assim, e o signo diz exatamente, é adventista, viu? Mas também pouco tempo de que, irmãos? Tem que dar um desconto para ele, não tem ou não tem que dar? Claro que tem que dar descontadinho dele. E aí ele falou, fala o mês, pastor, fala o mês. Pelo menos a gente sabe de que signo é você. Irmãos, aí eu falei o signo e ele falou, né? Aí ele olhou para mim, e aí, pastor, é isso mesmo? Sabe o que eu falei na cara dele? Pensei que ele não ia pagar depois pastor. Caldo de carne. Eu falei, eu não acredito nisso, irmão. Amém. Amém. Não acredito. Por que você não acredita? Não é bíblico. É do diabo, falei. Eita! Não perdi nada, irmão. Não vou perder nada. Eu estou ensinando ele. Adventista do 7º dia não pode crer nessas coisas, falei para ele. Amém. Nós temos que crer em quem, irmãos? Em Deus. Porque Ele conhece o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Amém. E quem crê em Deus, quem confia em Deus, quem coloca a sua vida na mão de Deus, irmão, não acredita nessas coisas. Porque ele acredita em quem, irmãos? Na palavra de quem? Amém. Na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, irmãos. Aqui estão as promessas do Senhor. E aí, irmãos, ele falou, poxa, pastor, obrigado, viu? Aprendi hoje. Aprende mesmo, irmão. Para com isso, não pergunta mais para ninguém, não. Joga fora se tem um jornalzinho, papelzinho lá que você vê às vezes no jornal, porque no jornal coloca, né? Coloca lá, tem gente que fica olhando, né? Quando vai sair no dia, dá uma olhadinha aí. O que vai acontecer hoje comigo? Tudo mentira, irmãos. Aqui eles fazem jogada, entendeu? Joga uma coisa, coloca uma coisa, você besta. Você não. Outro, né? Acredita nisso, irmãos. Acredita nisso e acha que está certo. E aí, meus irmãos, tem muita gente, irmão, que está enganando as pessoas. Já repararam? Tem muita gente que está enganando, irmão. Está sendo enganado. E aí procura essas pessoas no desespero, na angústia, no sofrimento. Tem procurado. Tem gente que quer falar com o morto que morreu, né? Parente que faleceu. Quer falar com ele, com ela. Quer saber o que está fazendo, onde está. E aí aparece lá, né? Parece que é a voz, parece que é a figura, sou eu, entendeu? Não fica triste, não. E aí a gente fica acreditando, o povo vai acreditando nessas coisas, né? Meu irmão, minha irmã, naquele dia entraram nessa turma, lá no palácio, na frente do rei. Interpretaram alguma coisa, irmãos? Não. Nada. E o rei estava com tanta raiva, irmãos, queria matar eles. E ainda ele disse assim, quem interpretar vai ser o que, irmãos? O terceiro no reino. Vai ganhar uma corrente de ouro no pescoço. E vai ter que mais, irmãos? Uma capa de púrpura. Olha, irmãos. Por que o terceiro no reino? Porque o pai dele estava vivo, que era o rei. E ele era o segundo. Então, o próximo que interpretar ia ser que, irmãos? O terceiro do Império Babilônico, irmão. Que privilégio, irmãos. Sem fazer concurso, e aí ia ser o terceiro, irmãos. Você já imaginou? E aí ele disse, ainda vão dar uma
confiou em ti, você vai ser, entendeu? Prestigiado. O povo vai respeitar você, vai ser venerado, entendeu? Porque naquela época, irmão, quando você era rei, era como se fosse Deus. E quando um presidente fica muito tempo, ele também se acha que é Deus. Não é assim, irmãos? Ele se acha, se crê que é, e não é. E aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu? E ninguém interpretou, e o negócio estava ficando já com medo de acontecer a matar, aí entra a mãe desse rei. O que diz a mãe, irmãos? Versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e diz: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos, nem muda os teus semblantes. Olha o que diz agora, irmãos. Há no teu reino o homem que tem o espírito de que, irmãos? Dos deuses santos. Versículo 11. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, sabedoria, como a sabedoria de que, irmãos? Dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor. Se teu pai, o rei, constituiu como que, irmãos? Chefe de quem? Dos magos. De que mais? Encantadores. De que mais? Caldeiros. De que mais, irmãos? Mas por que o rei não chamou logo ele, irmãos? Devia ter chamado, vem, você é o chefão de toda essa turma, vem aqui. E não chamou nada, irmãos. Mas por que não chamou? Porque Daniel, irmãos, falava as verdades na cara das pessoas, irmãos. Ninguém queria ouvir, não. E eu preferia procurar outras pessoas, irmãos. E aí Daniel apareceu lá. E ele diz assim: ô Daniel, se você ler e interpretar o que está lá na parede, você vai ser o que, irmãos? O terceiro. O que mais você vai ganhar? Corrente de ouro. O que mais? Capa de púrpura vermelho. Olha aí. Você vai ganhar todas essas coisas. O que diz Daniel, irmãos? Obrigado. Estou doido para pegar esse negócio, entendeu? Uma correntinha no pescoço seria bom. Falou isso, irmãos? Não. Falou essa capa de púrpura, estava precisando de uma roupa bonita. As irmãs gostam ou não gostam de roupa, irmãos? Fala aí a verdade. Gosta ou não gosta? Você não gosta de nada, irmão? Gosta ou não gosta? Não. Claro que é bom. Hã? Não, do rei não, daqui mesmo. Aqui o rei já morreu, irmão. Toma água. Gosta de roupa nova. As irmãs gostam de saltinho, rasteirinha. Gosta ou não gosta de sapatinho? Não gosta. Viu, irmão? Você, meu irmão, fica esperto, viu? Tem que dar pra mulher. Minha esposa, de vez em quando eu tomo. Mas viajo, às vezes eu compro pra ir lá. Ouvindo, Joilson? Ouvindo. Eu compro roupa pra minha esposa. Outro dia eu estava lá nos Estados Unidos. Ela não foi. E aí, eu precisava comprar roupa. E as roupas que eu comprei deu certinho. Mas por que deu certo? Porque não como se acerta. Mas a gente abraça, a gente assada a mentira. Agora você não abraça nada, não sabe nunca me dizer, sempre vai errar, né? Então, a dica, eu estou dando dica, irmãos. Fica esperto aí. Fica esperto, meu irmão, viu? Aí depois fica lá reclamando aí. Irmãos, a gente precisa aqui, irmãos. A gente ganha presente bom. É, não é? Agora também o homem gosta de ser elogiado, irmãos. Sabia? E irmãs? Você fica falando mal do teu marido, não vale nada, não vale pamonha, não sei o quê, entendeu? Para. Elogia o marido. O marido gosta de ser elogiado, né? O negócio tá feio aí? Melhor ficar quieto, irmão. Irmãos, a gente precisa que elogiar uns aos outros. Todo mundo gosta. Quando você faz uma coisa, quando você, entendeu? Você ajuda alguma coisa, alguém dizer parabéns. Não é legal ouvir isso, irmãos? Especialmente das pessoas que a gente ama, irmãos. Muito bom, gostei. Comida gostosa. Ficou dessa a tua comida. Ô mulher, você é caprichosa. Irmãos, a mulher vai caprichar mais ainda.
minha esposa, quando nós chegamos aqui, ela não sabia fazer cuscuz. Quem gosta de cuscuz aqui? Só tem ela que não gosta aqui da frente. Gosta de mim? Ah, não. O cuscuz é barato ou é caro, irmãos? Baratinho, irmãos. Quanto está custando agora um saquinho aqui? R$2. Se for fraquinho, 50, né? Mais? O baratinho. Mas o Olha, irmão, da mulherzinha aí lá, eu não como gostava de era cuscuz, indiana, nunca tinha comido cuscuz. Eu sou boliviano, né? Vocês já haverão reparado pelo meu sotaque. Eu sou estrangeiro. vai falar que é da mulherzinha. E a primeira vez quando eu comi cuscuz Comprei foi pra ela aqui, irmãos, aqui em nordestina. Eu Aracaju. não gosto disso não. Quando eu cheguei, eu queria, irmãos, experimentar as comidinhas aqui Viu, do meu Nordeste. Deus? Essa é a quarta vez que E aí eu pensei, eu preciso comer alguma coisa que o povo nordestino gosta, né? Porque se Amarelinho. eu falar que eu gosto, eles vão ficar felizes da vida. E aí, irmãos, aí fui me apresentando aqui, irmãos, o cuscuz. Mas não foi por vocês, não. E por algum irmão, nada. Eu estava hospedado aí no hotel, aí na praia, em Aracaju, né? E aí, eu cheguei numa quarta-feira. E quarta-noite fui no refeitório, achando que eles tinham pago o meu café da manhã, almoço e janta. Quando eu cheguei lá, falaram, não pagaram nada para você não, você se vira lá fora. A janta e o almoço é só para um grupo que já pagou. Poxa, mas eu estou com fome, falei, não conheço nada aqui, eu estou sem carro. E aí a pessoa falou, não, mas não pode não, você não pode entrar aqui não, mas tem gente comendo aí, está comendo de graça, eu acho que era tudo pago, né? Porque o hotel lá não é